Bom, estou aqui hoje, estou aprendendo bastante e confesso que é a primeira vez que eu trabalho assim de forma híbrida. Sempre foi ou ao vivo ou eu sozinho lá em casa. Agora, dessa vez, está dos dois jeitos. E aí vamos ter que inovar aqui, vamos inventar alguma coisa aqui durante tudo isso que a gente for apresentando aqui, falando. Eu vou trazer aqui a realidade que não tem nos livros, que não tem na academia. Na academia, nos livros de cooperativismo, em todos os livros, as pessoas sempre estudaram o outro sujeito, né? Para ver, para tentar ajudar ou para ver o que é melhor para ele, de uma forma que aquilo que é melhor para ele seja melhor para mim também e para o meu sistema todo. Então, eu sempre fui um objeto de estudo. E, de repente, eu comecei a estudar os outros também. Eu falei, se esses caras estão me estudando, vou estudar eles também, né? E aí me falaram assim, para você estudar os outros, você precisa de formação. Você tem que estudar para estudar os outros. Senão, não tem lógica. Senão, a tua opinião, o teu estudo não é aceito. Então, aquela questão do empirismo, aquele negócio que o meu avô me ensinava, mas nunca escrevia, né? Ia passando de geração em geração, isso com o tempo, com a academia, valia, até vale hoje em dia. Só que não tem validade nos livros, nos cadernos, né? Se não tiver o diploma, fica complicado. Isso está mudando um pouco, mas ainda é bastante assim. E aí eu quero trazer um pouco da minha história, e eu sempre, quando eu falo para grupo de catadores, ou outras pessoas em situação de vulnerabilidade e tal, que aí eu falo para eles lá, minha história não é diferente da de vocês. Então, a hora que eu contar a minha história, vai ser rápida, vocês vão estar vendo a história de milhares de catadores que tem no Brasil, ou milhares de pessoas que ainda estão no processo aí de vulnerabilidade social. Então, eu sou Toninho, catador de material reciclável, tenho 54 anos, moro em Poços de Caldas. Pode passar, por favor? Ali tem uma historinha, mas eu vou resumir ela, mas vai ficar também ali gravado para quem for assistir depois ou ver depois, né? Eu nasci em Paulo, eu nasci em Guaxupé, fui embora para São Paulo com 2 anos, comecei a catar papelão lá, depois voltei para Guaxupé, lá para minha cidade, trabalhei num monte de empresa, e nessas empresas, eu sempre fui de falar muito, contava muita história da minha infância, do meu jeito de ser, e o pessoal sabia que eu gostava muito de mexer com resíduo, ou lixo, como a maioria das pessoas chamam. E conforme eu for falando aqui, não tem nada escrito, e eu não vou ficar olhando muito lá, a hora que eu falo uma coisa, vem outra na cabeça, aí eu já emendo, tá? A hora que eu falo assim, o pessoal me colocava para trabalhar muito com resíduo, mas na cabeça deles era lixo, como é na maioria da cabeça das pessoas. E aí o lixo não existe. A gente está falando aqui, o pessoal que é técnico falou um monte de vezes, vocês foram lendo tudo aquilo ali, não apareceu nenhuma vez a palavra lixo. Só que a gente falou, e a maioria dos engenheiros, das pessoas, dos educadores, se referem muito a ela, a palavra lixo. Por quê? Porque está na nossa mente desde pequenininho. A mãe da gente fala, não jogue o lixo no chão. Lixo se joga no lixo. E aí a gente já associa o tamborzinho, o saco preto, agora a sacolinha de supermercado também é usada como saquinho, né? Saquinho não pode falar saquinho que já vem lixo, na realidade é resíduo. Eu também demorei muito para começar a tentar mudar isso na minha mente. Eu só mudei a hora que eu me tornei um palestrante e resolvi tentar mudar isso na cabeça das pessoas. Falei, se eu falar não adianta, vai ficar ruim, né? Então, toda hora que eu falar aqui, vocês vão entender um pouco disso. E aí o pessoal me punha lá para mexer com resíduo e tal, e via que eu gostava. E aí eu fui trabalhando com isso em várias empresas. Em uma das empresas, apareceu uma oportunidade lá, eu acabei
fazendo faculdade de administração de empresa. A hora que eu terminei a faculdade, eu entendi um pouco como é que funcionava esse sistema doido que a gente vive. Eu comecei a entender de onde eu vim, o que eu tinha vivido até aquele momento, e aí eu entrei meio em parafuso. Falei, tá, agora eu sei o que acontece aí nessa sociedade louca. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou para cá ou vou para lá? Bom, para resumir, eu resolvi pedir conta na empresa, uma grande empresa, a Cochupé, lá em Guaxupé, e fui para Poços de Caldas. Tinha 10 anos de empresa. Fui para Poços de Caldas, catar papelão. Lá a gente formou uma cooperativa, a Cooperativa Ação Reciclar, e eu era um catador diferenciado, e sou ainda um catador diferenciado, porque eu entendi que eu comecei a aprender muito, né, depois da cooperativa, que era uma profissão reconhecida por lei, comecei a ler um monte de coisa, comecei a me engajar em movimento nacional de catadores. A cooperativa nossa começou a dar certo, porque lá eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi na administração, e aí eu me lembro de um livro do Paul Singer, que é um dos maiores cooperativistas aí que escreve sobre o assunto, em que ele falava assim, o problema das cooperativas de catadores é que não tem administrador. Então, nenhum cara que se formou na faculdade vai querer vir administrar uma cooperativa de catador de... A gente vê direto na televisão os repórteres falando, né? Os catadores de lixo não sei de onde, não sei o quê, os catadores de lixo não sei de onde. Então, aquilo parece que não atraía muito eles. E o salário também não, né? Porque numa cooperativa ali, não dá para pagar o valor que merece um administrador de empresa ou de uma grande cooperativa. Eu saí de uma grande cooperativa, onde eu era analista de métodos e processos, os diretores ganhavam 25 mil, isso há muito tempo atrás. Então, um administrador lá ganhava 8 mil. Um administrador numa cooperativa, que é um catador nível 3, que é um catador muito empreendedor, ele vai receber lá 2 mil, 2.500, numa cooperativa que está em ascensão aí, que está muito bem na fita, que recebe por serviço prestado da prefeitura lá no município dela. Então, eu acabei terminando a faculdade, a cooperativa crescendo, aí o pessoal das ONGs viram, a gente fez um projeto para a FUNASA, conseguimos prensa, balança, empilhadeira. Depois disso, esse programa chamado Novo Ciclo, Prêmio Internacional, eu fui para a França para representar a cooperativa, voltei da França, a gente formou uma rede de cooperativas no sul e sudoeste de Minas, chamada Rede Sul e Sudoeste MG, da qual eu fui presidente por 6 anos. Essa rede funciona até hoje. Eu hoje sou cooperado na mesma cooperativa que eu ajudei a fundar, que é a Ação Reciclar, e de tabela eu faço parte da Rede Sul e Sudoeste MG. E aí eu estava lá, presidente da rede, né? Ganhando uns 3.500 por mês, às vezes 4. E aí, aquele bichinho do sistema lá da faculdade me pegou de novo. De repente, eu me vi tendo que atender metas, atendendo projetos de grandes marcas que produzem embalagens, que colocam no mercado e precisa de pessoas para poder catar isso e vender com nota fiscal para provar para um sistema que aquela embalagem está sendo recuperada. Falei aqui da logística reversa, né? Só que eu falei, gente, estava lá 400 catadores em 12, 13 cooperativas e associações, e aquela pressão toda, e de repente alguns catadores, não, Toninho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tal, tal. Eu falei, gente, mas a nossa meta é maior do que isso. Aí eu comecei a entrar em parafuso, comecei a conversar com a psicóloga. Uma psicóloga que acabou virando minha coaching. Para mim, coach é só um psicólogo exclusivo, né? Que atende a gente de maneira diferente do que os outros psicólogos.
E aí eu comecei a entender que a briga que existe entre quem está aqui embaixo e quem está aqui em cima, os dois lados perdem. Porque vai todo mundo morrer junto, porque ninguém vai ter planeta para sobreviver. Então, a turma fica aí, quem vai conseguir mais, sem pensar no mundo real, que é o planeta. E aí eu pedi para sair de presidente da rede. Aquele trem me saturou, sabe? Eu saí e fui catar na rua de novo. Porque eu comecei a ver que a cooperativa, ela precisa do catador avulso. E o catador avulso precisa da cooperativa. E as indústrias precisam da cooperativa. Só que a cooperativa sem um catador avulso não tem a força para poder atender a indústria. Porque a maior parte dos materiais hoje, quem cata, são os catadores avulsos. E esses catadores avulsos ainda não acordaram um pouquinho do que é o cooperativismo. Muitos do que estão na cooperativa ainda não entendem muito bem o que é isso. Então eu falei, bom, se o negócio daqui não vai, então eu vou ser o catador avulso e vou mostrar para os outros catadores avulsos que é possível trabalhar em parceria com a cooperativa e vou mostrar para a cooperativa que ela vai ganhar muito mais força para poder falar no claro aqui, tá? Vender nota para a indústria e repassar parte disso para o catador avulso. Como é que faz tudo isso? O que falta para acontecer aí? Poder juntar tudo isso? Confiança. Falta confiança do catador avulso na cooperativa, da cooperativa na indústria, da indústria na cooperativa, que volta para o catador avulso. E aí eu comecei a catar na rua de novo, fui recriar a minha rede de clientes, que a gente chama de freguês, porque pequeno que eu falo é quando eu tinha 13 anos, que toda a vida eu fui pequeno mesmo, né? Nunca cresci. E aí eu tinha meus fregueses, aquelas donas da loja lá na Rua Oriente, no Brás, que guardavam um papelão para mim nas lojas. E eu buscava no meu carrinho de rolemã. Depois, quando eu tinha um carrinho, porque antes eu carregava na cabeça. E aí eu comprei uma caminhonete Pampa, 88, para pagar parcelado, R$ 4.500, R$ 1.500 por mês, de um primo meu. E aí ia eu e minha esposa catar na rua, trazia para a garagem de casa, separava, depois entregava na cooperativa. E a cooperativa ficava com 22% do valor de venda desse material e me repassava o restante. Ué, nada mais justo. Quando eu estava na cooperativa, eu que ajudei a criar essa regra para os catadores avulsos, e agora eu era o catador avulso que tinha que cumprir essa regra. Não só do valor, mas também da qualidade do material. Porque a cooperativa, às vezes, não aceita muito esse catador avulso, porque ele não tem padrão de qualidade para o material. E a cooperativa criou um padrão de qualidade para entregar para a indústria. Um padrão muito melhor do que o dos atravessadores, ou dos sucateiros médios, pequenos. Por que a cooperativa tem esse padrão melhor? Porque ali todo mundo trabalha meio que junto, e vai vendo o que é a qualidade um do outro. Então, você tem um padrão de separação de 20 pessoas. E um prensista que está prensando o material de todo mundo, que se tiver alguma falha ali, ele vai tirar para fora. Então, passa lá no sistema operacional redundante, né? Que o pessoal chama aí. Já na rua, não. Na rua, eu sou só eu. Eu sou dono da minha empresa, eu, catador da sacola. E aí, eu vi um monte de gente catando na rua. Fui lá, catei também, estava precisando comprar pão, leite, ou tomar uma pinga, tanto faz. E aí, peguei aquilo e fui no depósito. É que nem formiga. A formiga lá vai pegando a folhinha, entra na fila, então tem 2 catadores ali, né? Eu era moleque, foi assim, eu vi o cara catando papelão lá. Falei, o que será que ele faz com aquilo, né? Lá em São Paulo, querendo dinheiro, minha mãe não me dava.
Eu vi o cara, fui lá, catei também, fui seguindo ele, tal. Ele entrou no depósito, eu entrei, vendi, ganhei o dinheiro. Falei, gente, esse negócio é bom demais aí. Muito fácil de ganhar dinheiro, aí. Só fazer o que o outro faz. Aí chegou no depósito, vai depender das pessoas, né? Do nível intelectual, do empreendedorismo de cada um. E aí o cara começou a conversar com o dono do depósito. E o dono do depósito falou assim, ó, você quer ganhar mais dinheiro com isso? Cata isso, isso e isso. Isso aqui é que é o bom. É o bom para quem? O dono do depósito. É bom para ele? 10 toneladas de vidro a 10 centavos o quilo? Ou é bom para ele 10 toneladas de PET a 3,50 o quilo armazenado? Lembrando que espaço custa dinheiro. Então, lá fora, a gente se organiza conforme quem está um pouco mais acima da gente vai ditando as regras para a gente. E quem ditou a regra para o sucateiro? Não estou colocando a culpa nele, não. Todo mundo faz parte de um sistema onde um foi ficando mais esperto que o outro, né? Aí, esses dias eu estava lá em São Paulo, lá na Expo Catador, e aí o cara do papel, né? Estava contando a história de como começou a indústria do papel em São Paulo, no Brasil. Segunda Guerra, papel era produzido para lá, acabou com tudo para lá, aí os caras veio da Europa para cá e resolveram trazer a indústria do papel para cá, porque aqui no Brasil não tinha indústria do papel. E aí esses caras começaram a fazer papel, mas matéria-prima era muito difícil nessa época, estava terminando a Segunda Guerra. Então, esses caras resolveram começar a pegar papel. E aí, os que tinham carroça com cavalo eram os ricos da vez. Os que não tinham, puxava a carroça. E aí, de vez em quando, a gente vê falar uma história aí, né? Ô, tá vendo o cara lá da Klabin? O cara da Klabin já puxou carroça lá no passado. Ou o vô dele puxou carroça. Começou assim. E os caras veio da Europa, era empreendedor, né? Tal. Chegou aqui no Brasil, um país meio estranho, né? Onde tinha um monte de gente, trabalhava para um monte de gente. Então, os emigrantes mais espertos contratavam outras pessoas para trabalhar para eles. Outros puxavam a carroça e começou a comprar papel. Aí ele não precisava mais puxar a carroça, ele começou a ganhar dinheiro comprando papel. Então, os primeiros carroceiros, segundo o cara da indústria do papel, essas grandes famílias que a gente tem no Brasil, que são as grandes empresas de papel. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque isso continua até hoje. Os caras que da Klabin, vamos falar Klabin, porque é uma das maiores, hoje não precisa puxar carroça, não precisa dirigir o caminhão e não precisa nem dirigir a empresa. Virou acionista e foi contratando outros para ir fazendo, a cadeia foi rodando. Então, onde tinha 2 na cadeia, hoje tem 10. E 10 para dividir o bolo. Aí, a hora que a gente fala de bolo, que jeito que é esse bolo? Catador vende 1 quilo de papel hoje, misto, a 10 centavos. Por isso que ninguém cata papel na rua mais. E aí, por quanto será que isso vai chegar? Bom, vamos falar do papel branco. Papel branco eu conheço um pouco mais, porque eu visitei a indústria lá que faz o papel higiênico, a Zapel, indo para Belo Horizonte. 1 quilo de papel branco é vendido a 30 centavos. Que vai chegar em Varginha, vai passar numa máquina, que vai tirar arame, papelão, vai fazer outro fardo, que vai entregar a 300 quilômetros de distância, indo para Belo Horizonte. Lá os caras vão jogar na batedeira, vai virar um mingau e vai fazer o papel higiênico. Quanto custa um rolo de papel higiênico? Quanto pesa um rolo de papel higiênico? 200 gramas? 300? E quanto custa um daquele? Para facilitar mais ainda, na cooperativa a gente tem que comprar fitilho para amarrar o fardo. Sabe aquelas cordinhas que amarra fardo de papelão? Vocês já viram? 1 quilo daquela cordinha é R$7. 1 quilo da cordinha. É feita com polipropileno, PP daquele mais ruim.
Sabe por quanto que a gente vende 1 quilo de PP? Por R$ 1,80. Mas tem que transportar, tem que fazer tudo isso. Estou falando daquela parte das 10 pessoas que entrou na cadeia, sabe? E por que é tão difícil o catador que está na cooperativa entender tudo isso? Se para vocês já está ficando chato tudo que eu estou falando, imagina para um catador. É terrível. Então, o que eu fiz? Montei a empresa, fui catar na rua, comecei a contar essas histórias para as donas, para os freguês. Gente, se você não me pagar para me vir buscar o material aqui, não vai dar certo, eu não vou fechar a conta. Quando eu estava na cooperativa, não fechava a conta. A gente estava recebendo R$800 cada um. Hoje eu vim aqui, aí começa a funcionar, sabe? Porque aí eu consigo chegar na pessoa e conversar pessoalmente com ela. E aí eu falei para ela, será que tem como contar uma história aqui melhor? Cheguei, estava pegando no prédio, a mulher me chamou lá, era Natal, dezembro. Ela falou assim, você não quer pegar meu material reciclável? Pego. Ela falou, cadê o envelopinho do Natal? Falei, qual envelopinho? Aquele que a cooperativa entregava para a senhora por dinheiro no fim do ano? É aquele. Então, cooperativa, mas eu estou trabalhando como avulso, eu não entrego envelope. Eu preferia que a senhora reconhecesse o meu trabalho e me pagasse por serviço prestado. Não precisa colocar R$100 no envelope, falei para ela. Me paga R$10 por mês e reconhece o meu trabalho. De vir aqui, pegar o material da senhora e dar o destino correto. Sabe o que ela falou? Não. Ela não quis. Por quê? Porque a sociedade acostumou no final do ano, dar uma cesta básica, pôr dinheiro no envelope e achar que aquilo é um prêmio de Natal para quem tem uma parceria com a prefeitura e que já vive muito bem por causa dessa parceria, na cabeça dela. Só que não é assim que funciona a vida real. Na vida real, as pessoas, a hora que eu ia chegar lá, eu sou Toninho e tal, mas você não é da cooperativa? Sou. Não, então não vou pagar você por serviço prestado, não. Você já está na cooperativa. A prefeitura paga água, luz, aluguel, telefone, galpão, caminhão. E você ainda quer receber? Eu falei para ela assim, que a senhora sabe quanto que nós estamos recebendo por mês lá com tudo isso? Não, não sei. Quanto que a senhora acha que é? Deve ser uns 3 mil, né? Porque os outros sucateiros aí da cidade estão tudo rico, mexendo com material reciclável. Falei, pois é, porque eles compram a um valor X e vende por o dobro do valor. A gente não compra e vende material. A gente recolhe, vende para esse daí que a senhora está falando e divide o dinheiro entre nós. Aí passou um ano, aí eu de novo, não na casa dela, que essa daí não adiantava mais, né? Já estava com a mente fechada. Aonde que eu fui? Eu fui naquelas pessoas que entendem o que é sustentabilidade, que entende um pouco, sabe, do que é a vida. E explicava para elas tudo isso, elas falavam, não, Toninho, quanto que é para pagar por mês? Aí eu falei para ela, nem eu não sei ainda como é que vai ser isso, mas vamos começar com 20 por mês? As pessoas começaram me pagando R$20 por mês para me tirar material, separar e entregar na cooperativa. E eu comecei a fazer isso que ela fez aqui com o consórcio, eu faço com a minha família. Tudo que você tem em planilha, eu tenho, mas eu tenho do Toninho negócios socioambientais. Eu tinha da cooperativa também, que eu ajudava a gerenciar, da rede, que eu ajudei a gerenciar, e comecei a fazer isso com um catador avulso, para mostrar para a sociedade que um catador avulso não é menos do que uma cooperativa, uma rede de cooperativas, ou do que uma grande empresa que compra esse papel. Por quê? Porque no final, a gente gera um relatório que vai dar lá no final do ano, dá 5 mil quilos por mês em média. Vai dar 60 mil quilos no final do ano, e vai estar lá quantas árvores economizou, quantos quilos de areia, quantos quilos de metal, tudo isso transformado em aquilo que se deixou de pegar da natureza. E aí depois tem uma outra
tabelinha. Tem uma outra tabelinha que é assim. Quando você recuperou o papelão e deixou de cortar uma árvore, o que economizou de água com isso? De energia? O que economizou de CO2? Em quantidade. E vou transformar isso em valor financeiro. E aí deu lá tantos R$1.000. Eu tenho tudo isso pronto numa tabela. E aí eu comecei a passar isso para os meus clientes. Ó, tá vendo vocês aí, ó? 15 prédios, 20 casas, 2 empresas. Sabe o que nós fizemos esse ano junto? Olha o que nós economizamos para o planeta. Aí eles falaram assim, mas economizou tudo isso de dinheiro? Eu falei, é. Eu falei, mas cadê o dinheiro que economizou? Aí eu comecei a entender uma outra coisa. O nosso trabalho não é reconhecido. A gente economizou tudo isso para o sistema, e cadê esse dinheiro? As pessoas, para quem a gente economizou, somos todos nós que estamos no planeta. E aí, aqueles 20 que eu cobrei, foi só da gasolina para me buscar o material. Não foi dessa outra economia. E aí eu comecei a colocar isso na internet, comecei a fazer vídeo, comecei a gravar, fazer um monte de coisa. As pessoas foram me vendo e começou a me chamar para fazer palestra e começou a me pagar para ser palestrante. Eu falei, então não sou só catador, sou palestrante também. E aí palestra dá muito mais dinheiro que catar material, dá 100 vezes mais. Para mim catar, por exemplo, vamos supor que eu não conheço nada aqui dessa cidade, cheguei aqui, né? Eu vou saber me virar, eu vou procurar um albergue para dormir e tal, vou procurar assistente social lá, eu sei dos meus direitos, né? Não preciso dormir na rua. No outro dia eu vou ver onde os caras vendem, vou catar papelão, para comer eu já vou fazer. Sabe quanto que eu vou ganhar num dia aqui, no meu primeiro dia de trabalho aqui? Uns R$15, sem conhecer nada nem ninguém. Uns R$15. Depois de um ano aqui, e eu vou começar conhecendo quem primeiro? O ambiente em que eu vou ter que viver. Eu vou ter que me fazer respeitar ali e ser respeitado. Vai ser onde? No meio dos catadores. Aí dali, eu já vou começar a tentar subir mais um degrauzinho. Opa, agora eu vou lá pular. Quem que é os caras do meio ambiente dessa cidade? Vou começar a beirar a Secretaria de Meio Ambiente, Assistência Social, e ali eu vou começar a me fazer conhecido, mostrar para as pessoas que eu sou um cara bom, trabalhador. Foi isso que eu fiz em Poços de Caldas. Cheguei lá há 15 anos, formamos uma cooperativa e o negócio foi indo, foi crescendo. Pode passar um pouquinho? E aí, lá em Poços de Caldas, na hora que eu cheguei nesse nível todo, eu vi que eu não queria ser um empresário do mundo da reciclagem. Eu sabia que eu podia. Eu conhecia todas as empresas. Enquanto presidente de rede, eu fui onde derretia o metal, onde derretia o papel, onde derretia o plástico, para poder ter mais qualidade no material para entregar para eles. E fui ficando um expert em tudo isso. Só que eu não queria ser isso. Tem muito empresário aí que fala, por que você não vem trabalhar para mim, para comprar material, tal, não sei o quê? Eu falei, porque não é o meu propósito. Graças a Deus, eu tive uma coaching, que fiz uma tal de constelação familiar lá com ela, que me mostrou umas coisas aí meio loucas aí, sabe? E aí, depois disso, eu resolvi entrar numa escola de empreendedorismo socioambiental. Aí, gente, por que não tinha faculdade disso quando eu fiz faculdade, né? Empreendedorismo socioambiental, isso é o que eu gosto. E lá nesse tal de empreendedorismo socioambiental, a gente aprende a ter propósito também, a ser feliz com aquilo que a gente faz, que é o que eu estou fazendo aqui agora. E qual que é o meu propósito hoje? Ser feliz com o meu trabalho, ajudar quem precisa e quer ajuda, trazer conhecimento sobre o consumo consciente relacionado aos resíduos, entre parênteses, lixo, com foco na justiça social e preservação ambiental, e ir para o céu. Por que ir para o céu? Porque a hora que eu estava catando material, tudo bonitinho, punha na caminhonete, levava, minha esposa separava. Pois não é que deu um câncer na minha mulher? Em 3 meses ela morreu, há 1 ano atrás. Falei, agora acabou tudo de novo. Porque eu não tinha aquele céu no propósito. Aí a hora que eu pensei que acabou tudo, eu conversei com os anjos que vão passando pela vida da gente, e a gente não percebe quem são. Vocês devem lembrar de alguns anjos aí da vida de vocês, né?
que deu aquela força naquela hora. Aí hoje tem internet, né? É ruim, mas é bom. Pela internet eu conectei algumas pessoas que falaram para mim, acabou, não adianta, vou mexer mais com nada, não, tal, vou para a rua, vou virar andarilho, tal, vou viver de brisa, né? Vou viver que nem aquele Roberto Marinho que tem na internet aí, aquele que é filósofo das internet. Ela falou, não, Toninho, larga a mão disso, volta a estudar, você é um cara bom, você tem muita coisa para fazer ainda, tal. E aí ela pegou e falei, então vou fazer o seguinte, eu vou me atirar nos estudos, vou estudar mais, vou ser o melhor catador do mundo. Porque eu paro de pensar nessas coisas. Só que eu não consegui a faculdade, né, para fazer uma pós-graduação em sustentabilidade, gestão ambiental. Hoje eu já estou pensando em ESG, mais um monte de coisa que eu fui lendo a respeito. Não consegui a faculdade, mas um cara da faculdade me conseguiu um curso de graça na ABRE, Associação Brasileira de Embalagens. Eu fui fazer o curso, e lá no curso tem uma hora que abre para a gente conversar. E aí eu fui conversando, falando aqui que nem eu estou falando com vocês. Os caras falaram, você não quer dar uma palestra lá na Abre? Eu falei, eu vou. Ué. Você não quer ser jurado de um rectal lá da Abre? O que era o rectal? Pessoas iam desenvolver uma propaganda muito boa, eficiente, eficaz, para as pessoas separar material da melhor maneira possível. Aí eu fui ser jurado, fiz a palestra, aí eu perguntei para o cara assim, quanto que é? Aí ele perguntou para mim, eu falei, eu não sei, eu vou pesquisar aqui, né? Liguei para um povo e tal, ninguém sabia me falar direito. Aí eu estava quase dando um preço, mas não sabia se ia ser muito baixo ou muito pequeno, e aí nessa hora a gente fica com medo de dar o preço muito alto e espantar, né, a lebre. Dá um preço muito baixo e depois você chama bobo. Fiquei nessa, no dia que eu ia dar o preço, os caras falaram quanto que ia pagar. A hora que a mulher falou lá que ia pagar 3.600, foi até engolir seco, né? Assim, falei, nossa. Falei, tá bom, né? Aí ela falou assim, não, mas a gente vai pagar o hotel para você. Que eu fiquei quieta, ela achou que eu achei que era pouco, né? Aí ela falou, não, mas nós vai pagar o hotel. Eu tô mais quieto ainda. Não, vai pagar a condução também. Pode vir tudo pago e tal. Falei, então beleza, né? Então tá fechado o negócio. Aí eu achava que aquele negócio de rectal, eu ia ter que ir para lá, ficar estudando os temas, aquelas coisas todas. Não, sabe o que era? Os caras fez os vídeos, de 3 minutos cada vídeo, eu ia assistir o vídeo e dar nota para o vídeo. Pô, mas é bom demais. Hein? Um dia de serviço eu fiz tudo isso. Ainda assisti cada vídeo umas 10 vezes cada um para não fazer serviço ruim. Aí o que aconteceu com a Abre? Hoje, eu faço curso na Abre e não pago. Por quê? Porque a Abre me oferece esses cursos sobre embalagens, porque eu faço uma interação de tal forma com aquelas pessoas que estão lá na Abre, que são designers, pessoas que desenvolvem embalagens, falando para elas de como que é o mundo real do resíduo aqui fora. Porque eles só têm os livros para ver. Os caras estudam tanto, que às vezes não dá tempo de ir numa cooperativa ver como é que é a realidade. E aí, quem que vai ver essas realidades? Quando está fazendo mestrado, às vezes, porque aí no mestrado, se você não for, o mestrado não sai, porque você precisa dos caras lá, né? Não, como é que fica esse mestrado sem conversar com o cara estudado do mestrado? Precisa da vivência dele. Aquilo que eu comecei falando no começo. Pode passar mais um, né? Ser catador e empreendedor é romper as divisões e dividir saberes. Não é mais simplesmente catar o que tem mais valor, vender para ganhar dinheiro. É inovar mais rápido para dar destino correto do que quem produz sem pensar na cadeia de trás para frente. É pensar que existe uma forte conexão entre pessoas e resíduos. É pensar a cadeia de trás para frente, sabe? Isso é ser catador. E ser catador, eu falo isso para os catadores, às vezes pode até achar ruim comigo, não é pensar em quanto eu vou ganhar pelo volume de material vendido. É enquanto eu posso inovar e ganhar essa inovação com a economia de resíduos, ajudando as pessoas a entender isso. Isso é ser um catador de excelência. Mas eu não posso cobrar isso de nenhum catador, porque
Nem todos tiveram a oportunidade ou a sorte que eu tive, ou o esforço que eu tive. Aí cada pessoa interpreta de um jeito. Isso é de cada ser humano nesse planeta. Pode passar, por favor? Fui vendo, estudando tantos temas, lembra que eu falei que eu ia me atirar nos livros? Que eu fui estudar economia circular, economia regenerativa, economia criativa e não sei o que de sustentabilidade e tal. Aí teve uma lá que eu gostei, economia regenerativa. Aí fui conversar com uma mestre lá da Unicamp e tal, que é amiga minha, porque a gente vai fazendo amigo, o povo gosta do jeito que eu falo, fica sendo meu amigo na internet, e aí eu aproveito, né, esses doutores que tem por aí. E aí eu falo, que esse tanto de economia aí? Fala real para mim, como é que é isso? Ela falou, Toninho, fala a verdade, toma cuidado com esse negócio de economia, porque tem economia demais no sistema agora. Você vai acabar se embaralhando nelas aí. No final é uma só. Mas aí a regenerativa foi boa para mim, que aí eu comecei a criar um negócio chamado ressignificação de resíduos. Falei, gente, vocês leram lá já, né? Quem que é o Mickey, né? Isso aí é lixo. É aquilo que as pessoas chamam de lixo. Se ele tiver no saco preto jogado na rua, tá lá o lixo. Ali é lixo. Sabe? Ser catador é ter essa sensibilidade de dar vida para aquilo que as pessoas chamam de lixo. E lixo não existe. É uma coisa que para alguns não serve para nada. E para outros é um luxo. Já teve escola de samba aí, né? Falou lá luxo do lixo, um negócio assim. Pode passar, por favor. Aquele Mickey aí lá, nós só lavou ele, mais nada. Lavou e secou. Hoje em dia, recicla sapato também, lá em Poços de Caldas, na cooperativa Ação Reciclar. Então, chinelo, sapato, bolsa, tudo vai para um bag. Tem 2 bags, um grandão lá, que tem até no meu celular, a foto que eu tirei antes de ontem lá. Eu passei olhando assim, né, porque a gente sempre passa olhando naquele bag, para ver se tem algum tênis que serve para a gente, algum sapato. A gente sempre olha lá. E olhei e vi aqueles olhinhos lá olhando para mim. Ó. Falei, mas esse trem é bonitinho demais. Aí perguntei para a moça lá perto do bag, essa pantufinha aqui vai embora também para derreter lá junto com esse sapatão velho aí? Vai. Eu posso levar ela? Pode. Porque eu não trabalho dentro da cooperativa, eu trabalho na rua, mas vou lá. Levei a pantufa. Minha irmã lavou, tal. E aí eu ia levar para a feira. Eu vendo essas coisas aí, lá na Feira do Rolo, lá em Poços de Caldas. Igual tem de Campinas também uma, né? Minha netinha viu. Não, vovô, essa daí vai ficar para mim, essa daí é minha, tal. Olha o impacto que aquilo que era lixo virou receita para catador, que é 30 centavos o quilo de sapato velho. Numa outra visão, o que isso se transformou depois? Pode passar? Vocês viram lá que a minha netinha chama Sofia, né? Eu sou meio louco, eu vou andando na rua assim, de repente eu vejo as coisas, e aí eu ponho na minha cabeça, o lixo não existe, o lixo não existe. Aí eu vi a cadeira dentro da caçamba. O lixo não existe, porque a cadeira é madeira. O que está errado nela, gente? A tabuinha do meio. Não tinha. Levei para casa. Acho que eu vendi ela por R$20, essa cadeira aí. Pode passar? Esse daí estava rasgadinho lá também, lá, as costas e tal. Minha irmã fez um vestidinho novo. Aí esse daí eu não vendi, ele foi como prenda para um grupo de capoeiras, para fazer rifa lá. Pode passar? Aí hoje a gente estava conversando ali com ela, você falou de móveis antigos, né? Ó, como ela estava lá. Seu Leônidas é uma pessoa que eu pego o material dele e vendo para ele, porque ele não consegue mais ir no depósito vender. Ele não consegue mais catar material reciclável. Mas olha como é que é a história do catador. O cara é um marceneiro que fabrica aqueles móveis antigos que fazia na mão, fazia naqueles negócios que corta, que põe fechadura. Ele ficou velho, não aguenta mais catar na rua. Os vizinhos começaram a levar material e começaram a colocar na garagem dele.
E aí ele ia juntando lá, por fim ele não conseguia mais separar o material, que ele já está muito velho, está com Alzheimer e tal. E aí a filha dele separava para ele. E aí não tinha quem vendia para ele. Eu comecei a pegar o material dele e vender para ele. Mas foi claro com ele: seu Leônidas, eu sou um profissional. Eu não compro material de catador. Mas eu estou vendo a situação do senhor, eu posso vir aqui, pegar o material, levar e entregar. E vou cobrar para o senhor o frete disso. E falei para ele a tabela de preço para a filha dele. Por fim, eles me chamaram para limpar lá. Tá vendo aquele tijolo? Cada buraquinho daquele é a casinha de um ratinho. Ou era, né? Que agora o tijolo não está mais lá. E aí ele falou: mas leva essa estante também, leva essa pia e tal. Aí eu levei a estante e ressignifiquei a estante. E coloquei na internet. O povo ficou tudo doido para a estante, que isso é tudo coisa de momento, né? Aí eu não quis vender a estante. Falei: não, a estante eu não vou vender, não. A estante está guardada lá. Se Deus quiser, nós vamos alugar uma sala lá, nós vamos pôr essa estante aí, irmão. Você vai lá, que eu peguei de seu Leônidas. Os tijolos ele me deu, ele ia alugar uma caçamba, ia pagar a caçamba para jogar 800 tijolos fora. Os tijolos foi para fazer a casa do meu sobrinho lá, me pagou R$ 200 do frete. Os tijolos do seu Leônidas, da casa que ele fez há 20 anos, a sobra, está na casa do meu sobrinho, lá no Oitão, que é aquele negócio que vai ter em cima. Vocês estão começando a entender o significado das coisas? Aquilo que para alguém não serve de nada? Pode passar. Esse estante ali tem 30 anos, viu? Não tem um cupim, não tem nada. Vai ficar mais 30 anos com nós, irmão. Se nós não morrer antes. Não, eu, né? Você é novo. Bom, qual que é a missão minha? Ou da minha empresa, né? Priorizar a relação de confiança e aprendizado entre todos que querem diminuir o impacto negativo das embalagens e outros resíduos. Transmitir na prática a realidade atual do ciclo de vida e o impacto que estas propiciam para os mais diversos atores e o planeta. Se não tiver a confiança que eu estava falando, não funciona. E eu sei porque as pessoas falavam assim: a cooperativa vai vir aqui, vai fazer isso, isso e isso, tal. Aí eles falavam assim: mas você vai estar junto, Toninho? A cooperativa tem 15 anos, essa marca. Você vai estar junto? São pessoas, não são marcas que estão por trás. Pode passar. Essa é minha sobrinha lá, que eu falei para vocês, a Sofia. E ela está brava lá, perguntando: você não se importa com o meu futuro? E ela não é brava assim, não. Eu brinquei com ela, falei: o vô vai fazer um slide aqui, precisa ficar bravo com o povo lá. Aí você faz uma cara de brava pro vô. Ela tinha 2 aninhos. Pode passar. Aí eu falei para ela: agora você faz uma cara alegre, porque o povo entendeu. Isso que eu estou falando aqui, o povo chama de estratégia de marketing, de conhecimento, de mobilização, de não sei o quê, mas a intenção não foi nada disso. A intenção é só chamar a atenção das pessoas para uma coisa que elas chamam de lixo. E aí, isso é o que está por trás da vida de cada catador que não consegue vir aqui falar do jeito que eu falo. Só que tem outras coisas além disso. Tem uma parte que eu chamo da palestra, que é de conectar pessoas e resíduos. Eu comecei a conectar vocês aos resíduos. Só que dá para impactar muito, muito mais forte. Sabe como? Vocês vão ter que me ajudar. Levanta a mão. Quem foi no banheiro nos últimos 15 dias e acabou o papel higiênico? Alguém aconteceu isso? A hora que acabou o papel higiênico, ficou aquele rolinho marrom, não ficou? Agora, é bom quando tem 300 pessoas, tá? Senão eu te exponho você demais. Só se... Quem pegou aquele rolinho de papel higiênico e colocou lá no cestinho de papel higiênico sujo? Pois é, aquele rolinho de papel higiênico não está contaminado. Quem está contaminado é só a parte branca, que agora ficou com umas partes amarelas. Aquilo é da coleta seletiva. E aí, quando eu era pequeno, né, minha mãe falava assim:
Tinha 10 centavos na mesa, eu fui pegar. Não pode pegar os 10 centavos. Quem pega 10 centavos, pega R$100. É roubo, Tony. Quem joga um rolinho de papel higiênico lá, ainda não tem ainda a consciência de que a coleta seletiva não tem proporção. Começa em 30 gramas do rolinho e vai até em 1.000 quilos de outras coisas que a gente é responsável, de repente, na vida por aquilo. Só que para conectar mais ainda, que não é o caso, tá, gente? Muito obrigado quem levantou a mão, mas é assim, nós somos parte daquele papel higiênico branco que está amarelinho. Porque aquilo saiu da gente. Nós geramos resíduo, nós somos um tipo de resíduo. Nós não somos muito mais importante, metáfora, tá? Do que uma garrafa PET, do que uma caixa de papelão. Se bobear, a garrafa PET é mais importante que nós, porque ela ainda volta para o processo, nós morremos, vai dar gasto lá no cemitério ainda. A garrafa PET não, vai retornar para o processo. Mas por quê? Porque ela tem valor, né? R$4 o quilo aí, se bobear, para achar mercado. Então, essa é uma das partes que eu impacto as pessoas. A outra, você pode tirar uma folha daqui para mim, desse caderno? A outra é a parte técnica das coisas simples, que às vezes o cara que trabalha lá na fábrica do papel, o engenheiro, o cara que estudou polímero, às vezes não sabe, né? Vocês estão vendo quando a gente faz assim? E essa folha faz esse barulho? Vocês sabem por que ela faz barulho? Pode arriscar. Eu te ajudei aquela hora, agora você ajuda eu. Oi? Boa. Mas, na realidade, ela faz o barulho, não é o ar que está fazendo barulho, é a própria folha. Ela faz o barulho porque as fibras estão inteiras. Se eu embolar ela na mão, pode embolar? Agora desembola ela para mim, por favor. Faz de conta. Agora o Mauro vai ser ajudante. Vem cá, Mauro. Agora chacoalha a folha, Mauro. Mágica! Não faz barulho. Quebrou as fibras do papel. Sabe? São coisas simples que eu brinco com as crianças e às vezes brinco com os adultos também, que eu levo a pessoa a pensar, por que a gente embola papel? Alguém sabe dizer? Ou melhor, quem embola papel aqui? Em casa aí, eu estou esquecendo de vocês que estão em casa, desculpa, estou focado no povo aqui, é que eu não estou muito acostumado assim no híbrido. Quem embola papel não sabe por que embola papel porque viu alguém embolando. Na escola é para poder jogar no amiguinho, ou porque o cesto é redondo, papel é redondo, opa, vou acertar, joga basquete. As pessoas embolam papel porque acham que ocupa menos espaço. Você é engenheiro, né? Medida, tudo. Mas a maioria das pessoas acha que o papel embolado ocupa menos espaço do que o papel em folha. Você acredita nisso? Cultura. A mesma cultura de que existe lixo. É algumas coisas, mas tem um monte de outras coisas. Por exemplo, a garrafa PET tem uma bolinha embaixo no fundo. Já viram isso? A outra garrafa, que é de polipropileno, não tem um embigo embaixo, tem um risco, uma costura. Não é isso? Pode olhar que é o frasco de Toddy. Ele tem uma costura embaixo, porque é um pré-moldado, não é um sopro. A garrafa de PET é um sopro, o outro é um molde. Isso é a estratégia do catador para conhecer um pouco do material. Opa, esse é PET, tem embigo. Opa, esse é PET transparente, esse é bom, esse é 4. PET colorido. Aí ele fala, esse é rejeito. E o rejeito faz o que com ele? Ele foi rejeitado. Até por nós que somos os rejeitados às vezes, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo rejeitado. Olha que situação daquele resíduo. Você quer ver outra coisa? Caixinha de leite. As pessoas perguntam para mim, tem que lavar a caixinha de leite? A gente já vai chegar na tua. É a polêmica. O resíduo é meu. A lei fala que eu sou responsável pelo meu resíduo. Na minha cidade tem um programa de coleta seletiva, que fala que eu tenho que guardar durante 1 semana.
Se eu tenho que guardar durante uma semana, eu vou acondicionar aquilo da melhor maneira para mim. E qual é a melhor maneira para mim? Ah, mas se eu lavar vai gastar água. Mas se eu não lavar, vai dar mau cheiro. Vai vir bicho. Bom, eu tenho alternativa que for não lavar? Por exemplo, se a caixinha de leite tiver tampinha, você vai lavar ela? Ajuda aí, irmão. Deu 3 horas agora, pessoal, é hora do café. Acho que a gente pode deixar essa pergunta aí para o pessoal ir pensando nessa questão dessa polêmica da lavar a caixinha ou não. Ou não. Aí se o pessoal puder ir comentando aí o que o pessoal acha, aí a gente resolve essa polêmica. Beleza, aí depois do café. Tá bom. Tá joia? Só um minutinho. Sr. Toninho, primeiramente, parabéns. Estamos adorando, o pessoal de casa com certeza está gostando bastante. E eu só queria fazer a conexão, né, cara? Acho que tudo que o Sr. Toninho está comentando aqui, né, muita gente está falando, pô, mas o que isso tem a ver com cidades inteligentes? Será que passou isso na sua cabeça? Né? Pessoal, simplesmente tudo. Vocês lembram dos indicadores para se quantificar uma cidade inteligente que eu passei lá no início do meu slide? Né? Lá estava falando, um dos itens, meio ambiente. Está aqui. A reciclagem, o reaproveitamento, o reuso, está aqui. Né? Aí fala de inovação. Cara, olha o que ele está propondo, né? de inovar o jeito de coletar esses resíduos. Né? Aí fala sobre empreendedorismo, um dos indicadores das cidades inteligentes de empreendedorismo. Né? Então, aqui é mais um exemplo, que é um exemplo melhor do que o empreendedorismo nessa área de gestão de resíduos. Né? E traz os indicadores e a forma que a gente deve ver resíduo para pensar em processos de tratamento. Exatamente. Exatamente. Aí eu acho que uma coisa para a gente pensar, né? Um dos outros indicadores é a governança. Né? Onde que a governança está envolvida aqui? Na verdade, tudo que o Sr. Toninho está fazendo pelo planeta, por nós, que às vezes deixamos de fazer, é papel de quem? Né? Dentro de uma cidade. Às vezes é de todos, porém, o incentivador, ou quem vai realmente fortalecer isso, fomentar tudo isso, tem que ser o poder público. Está aqui um exemplo prático de vários dos indicadores das cidades inteligentes. Tá, Sr. Toninho? Obrigado e vamos continuar. Vamos só dar um tempinho para o pessoal lá esticar a perna de casa, ir no banheiro, comer alguma coisa, a gente vai também aqui e logo mais voltaremos. Bom, pessoal, a gente está de volta aí para a última etapa do curso, né? A gente deixou aí uma pergunta no ar aí, a questão do material, da caixinha de leite, essa dúvida que a gente tem na hora que vai separar nosso material em casa, né, Toninho? Caixinha de leite a gente lava, a gente não lava, pote de maionese, o pote de requeijão, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Então o Toninho vai tirar essa dúvida aí para poder finalizar aqui a parte dele, e depois a gente vai falar um pouco sobre o panorama dos resíduos, né, como é que está no Brasil hoje, o panorama de 2022 da Abrelp, vai citar algumas tecnologias aí hoje de resíduo, né, as mais comuns e algumas que estão vindo aí para ajudar a gente nesse processo, né? Então é isso. Bom, Toninho. Bom, gente, continuando aqui, né, os 10 minutos finais, a gente estava falando da questão de lava ou não lava o determinado resíduo. Então, só para repetir aqui, o resíduo é uma responsabilidade minha. E aí eu vou ter que ficar com ele guardado, normalmente, uma semana, para que um catador ou uma cooperativa ou um programa da coleta seletiva retire. E aí, de repente, eu tenho uma caixinha de leite que tem tampa. Eu lavo ou não lavo por dentro dessa caixinha? Essa que tem tampa não se deve lavar. Por quê? Qualquer embalagem que tiver tampa, eu devo, para facilitar o espaço da minha coleta, tirar o ar que tiver dentro dela apertando, voltar a tampa. Por que eu não preciso lavar? Porque a gente lava a embalagem para ficar uma semana em casa, só para ela não atrair insetos ou não gerar mau cheiro lá na minha área de serviço ou na minha cozinha. A gente lavar a embalagem para facilitar para o catador só embalagens que não têm tampa.
E aí não é lavar, é passar uma água, porque as que têm tampa vão ser prensadas e depois vai para a indústria. A indústria vai picar e vai lavar essa embalagem e vai tratar a água. E aí fala assim, tá, margarina, pote de margarina, tem a tampa, fechei a tampa. Ele não tem como eu tirar o ar dele. Então, o pote de margarina é só usar lógica. Se eu colocar ele junto com outros materiais, o material vai apertar, a tampa vai sair e aquela resto de margarina vai sujar os outros. Então, pote de margarina, qual é a melhor maneira? Passar um papel desses de enxugar a mão. Passa o papel vai para o orgânico e o pote de manteiga vai para a coleta seletiva. Ele não foi lavado. Até porque para lavar um pote de margarina vai gastar muita água. E detergente, porque aquilo tem gordura. Então, usar muito o bom senso nesses casos, ok? A embalagem de leite que não tem tampa, que corta com a tesoura. Essa, o que eu vou fazer? Vou passar uma água, vou deixar de cabeça para baixo na pia, ela vai escorrer, vai entrar o ar, ela vai enxugar. Não vai dar mau cheiro e não vai atrair insetos, ok? Eu quis trazer aqui um pouco do que eu comecei falando, nesse slide, até para ficar gravado aí para o pessoal que está em casa. Aquilo é o que a minha família fez no ano de 2022. A gente tem a quantidade de metal recolhido, de vidro, tem o valor que deixou de ser gasto com transporte público. Quantidade de árvores que não foram cortadas. Esse é um relatório muito parecido com o que ela tem para o Consimares, que o teu é uma projeção e o meu é uma realidade. E é muito, muito gostoso, muito fácil quando você busca o material, quando você gera a planilha. A como é gostosa do mundo, porque não tem erro. Eu que busquei, eu que pesei, eu que lancei. Não tem falha. Pode passar, por favor. E aí, pessoal, eu comecei a pensar, gente, eu tenho feito tanta coisa na vida que eu achei que era impossível e que agora é possível, que parece que nada mais é impossível. E aí começou lá na minha cidade um movimento de Poços de Caldas ser cidade criativa da Unesco, no ramo da literatura. E o pessoal ficou sabendo que eu sou liderança de catador, me chamou para participar. Eu falei, mas participar, vocês é tudo escritor e tal, né? O que eu vou participar? E não, a gente precisa de cartoneiras. Cartoneiras são pessoas que desenvolvem capas artesanais de livro e capas de papelão. Eu falei, gente, mas isso aí tem a ver com a ressignificação do resíduo. Papelão não é mais papelão, é capa de livro de repente, escritor famoso. E aí, eu comecei a trabalhar com eles explicando como que funciona papelão, gramatura, onda, peso, espessura. E aí eu comecei a conversar com eles e fui enturmando com os escritores lá, e de repente, não é que eu estava escrevendo também uns trem? Eu falei, vou arriscar aqui, né? Eu gosto de escrever. Aí escrevi e mandei para a moça, a professora agora está me dando aula de português, para mim aprender a escrever mais direito, né? Quando você escrever direito. E aí eu escrevi esse poema ali, ó, ela disse que é um poema, eu não sabia que era um poema, tá? Ela que falou depois. E aí, esse poema é para homenagear catadores. E aí tá lá, artistas do invisível, arte de desvendar o que se esconde dentro dos sacos cheios de coisas, que a humanidade chama de lixo. Arte de desvendar do que são feitas essas coisas, o que fizeram com elas, o que fazer com elas. Arte que virou ofício. Quando percebi o valor das coisas que são transmitidas de geração em geração. Arte agora descoberta por outros, que não puderam aprender nos livros o que eu aprendo na prática. Arte que me levou a conhecer outros países. Arte que me faz lembrar que, de onde eu vim, tem mais gente chegando. O povo gostou lá, falei, então tá bom também, né? Só que, na vida, nem tudo são flores. Mas a gente pode transformar tudo em flores. E eu estou escrevendo uma biografia agora. Resolvi tal. A moça acabou de me mandar, a Loredane, que ela chama, acabou de me mandar um e-mail ali, que agora ela está me dando uns textos
de um autor aí, esqueci o nome dele, Sabino, é um que eu li, o Grande Mentecapto, quando era criança ainda, e a gente vai tocando. Nas palestras que eu faço, no final, a gente dança. Dança, literalmente. Então, o pessoal da técnica aí está com a música quase pronta. Quase lá. Enquanto a hora que estiver pronta aí, você me fala. Eu queria falar para vocês também que hoje faz exatamente 1 ano que a minha esposa faleceu. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Então, estou aproveitando que eu estou até aqui quase que em rede nacional, né? Estou dando o meu melhor aqui. Estou tomando muito cuidado para não me emocionar, mas está dando certo. E eu também fiz uma poesia, porque eu era muito inspirado pela catação, né? Aí, como era aniversário dela, tal, assim, aí eu quis fazer uma para ela também. Você segura aqui para mim, Mauro, por favor? Segura o microfone aqui, que eu sou desajeitado nas coisas. Por isso que eu não estou enxergando, não pus o óculos. Obrigado. Agora eu estou enxergando. Nós. No início, 2 amigos, confidentes. Depois, a atração e a vontade de seguir novos caminhos a 2. As diferenças também vieram. Eu, com meus vícios, era sempre resgatado por ela. Veio o verdadeiro amor, a cumplicidade, a espiritualidade. Veio a morte. E veio o reencontro. Sem traumas, sem dores. De repente, estamos no céu. Agora sim, está pronto? Então, vamos lá. Aqui, Tony. A gente vai... Segura para mim, Mauro. Bom, pessoal, a gente vai para... Entendi. Então, a gente... Sabe o que eu aprendi na vida? Enganar o sistema. Então, eu vou colocar no celular e você coloca no microfone. E aí vai sair do mesmo jeito a música. Ok? Só um minutinho, pessoal, que vocês vão gostar. Isso. Eu tenho que achar a música aqui. Eu mandei. Então, a Fernanda vai... Vamos embora que a gente dá jeito para tudo nessa vida. Nessa vida aqui... Esse microfone. Vai lá. Eu queria falar uma coisa que o pessoal falou aqui mais cedo. Eu escutei uma coisa assim, falando assim que o cara falou que não tem nada a ver com a questão de resíduos, porque depois ele vai morrer, e o som está saindo aí desse microfone, ele vai morrer e não vai ver nada do que está acontecendo aqui, né? Ele falando que ele joga resíduo em qualquer lugar, vocês lembram dessa fala aqui hoje? Um dia falaram isso para mim também, numa fala, num debate. Aí eu falei para ele assim, você vai morrer e não vai ver nada? Você já morreu para saber? E se as pessoas que morreram estão vendo tudo que aconteceu aqui? Aí ele falou, mas não está vendo. Eu falei, como é que você sabe? É só morrendo para saber se vai ver o que está acontecendo aqui ou não. E na dúvida, a gente tem que fazer o melhor. Não é isso? Já pensou? Eu morri, meus netinhos aqui no planeta, tudo. Então aí a pessoa repensou se realmente era isso que ela pensava, que não vai ver nada. And do my thing. I want to get into it, man, like a sex machine, man, moving, doing it, Can I count it off? 1, 2, 3, 4.
Get up, get on up, get on the scene, get on up, get on up, get up, get on up, get on up, get on the scene, get on up, the sex machine, get on up, get on the scene, get on up, the sex machine, get on. Oh, wait a minute, take your arm and use your heart. Get on the scene, I like sex machine. Queria agradecer aí. Queria agradecer a todos vocês. E vocês viram que a gente se vira, né? E a vida é sempre assim. Com vocês. Agora o Mauro. Aí, Toninho.